muitas vezes tem pessoas que se acham engraçados, pensam que são engraçados. Eu acho muito legal assim aquele cara que vai te contar uma piada e não consegue porque ele começa a rir no meio, né? Então assim a pessoa você ri dele, né? Tu acaba rindo porque tá rindo da situação. Eu lembro de alguém que começou a rir, ó, que ri no meio da piada antes de terminar. Geralmente aquela risada que parece um chevette a álcool afogando, né? A pessoa começa a rir, começa a dar aquela falhada, né? É verdade. Geralmente é isso. É verdade. Mas então assim, tem pessoas que se acham que são engraçados e tem aquele que naturalmente é, né? Eu acho assim que eu tento ser engraçado, principalmente escrevendo um texto legal, assim, né? Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, o cara é professor de cursinho, comediante e faz stand-up comedy. Eu tenho o prazer de receber ele, Ricardo Shakira. Que merda de nome é esse? Shakira, que isso, cara? Pois então, são as coisas da vida, né? Os caminhos tortuosos que nos empurram para um certo lugar aí que eu nunca Shakira imaginei. Não é sobrenome. Não é sobrenome. É um apelido por ser professor de espanhol, né? E inclusive, assim, eu fico até um pouco chateado porque eu gostaria de ter uma ótima história para dizer assim, não, porque um dia teve uma gincana na escola e eu subi na mesa e eu me vesti e não fiz absolutamente nada. Mas como professor de cursinho já se vestiu? Já me vi. Ah, sim. Fui Fiona no último aulão. Fiona? Tu pensa... quando fala assim, fizemos por áreas, né? A área de linguagens vai fazer o quê? Nós vamos de princesas. Eu falei, tem uma princesa acima do peso para mim? Uma princesa mais rechonchudinha, né? Pra combinar com esse biotipo. Não cheguei a tanto. Usei uma mascarazinha, né, e tal. Foi difícil achar um vestido, né, adequado, mas deu certo. Conseguimos fazer. O professor de cursinho, ele já é um ator, cara? Tem uma carga cênica muito grande, né? Porque na realidade a gente brinca, né, e fala que a gente está sempre subindo na parede. A gente nunca pode diminuir a frequência, né? Porque se a gente diminui a frequência, ainda mais agora, né, tem N coisas para tirar a atenção, então o aluno tá muito exigente, ele exige de ti o tempo inteiro, o conteúdo ele pode ser dado de N formas, ele é o mesmo conteúdo, mas quando tu faz com bastante teatralidade e tal, mas ao mesmo tempo, medindo sempre, né, o teatral com ainda mesmo assim a cobrança e o sério e o conteúdo estar ali, né? Na verdade, Shakira, todos os cursinhos que eu conheço, eles cobram demais do aluno. É o contrário, né, cara? Quer dizer, tem brincadeira, mas a cobrança é absurda. Absurda, sim. Eu sempre tive uma veia cômica muito presente desde muito molequinho, assim, né? Então, na realidade, esse perfil que eu já tinha meu, né, me levou pro cursinho. Aquele professor lá também é legal, vamos trazer ele pra cá, né? Mas você já foi um professor normal? Eu sou um professor normal. Não, aqueles de escola normal. Sou. Professor de cursinho, para mim, ele é super-herói, ele já passa do limite. Sim, eu trabalho em duas escolas, né? Uma escola pública e estadual, também com ensino médio, e aí também no cursinho, né? Posso falar a escola? Claro, por favor. Assim, trabalho no Colégio Leme, né? Leonir veio aqui, cara, que é meu bruxo. A gente pergunta... Leonir é meu diretor no Falecido Energia. Sim. Muito legal. E aí eu trabalho no Leme, tanto com o ensino médio, né? O normal, e o cursinho, né? Também. Trabalho nas duas. Difere muito. Você trabalha, por exemplo, em escola pública ou numa escola particular. O tipo do aluno muda muito, Shakira? Então, muda sim, claro. Eu estou tendo muita sorte, assim, ultimamente, né, que eu trabalho na escola pública no Colégio Sedup, que é uma escola que tem uma cobrança muito interessante também. A diretora quer ter esse status da aprovação, né? Os alunos de terceiro ano da escola do Sedup, 99% faz Enem todos os anos, né? Então, assim, é uma taxa muito grande. Então, tem essa cobrança também, né? Mas, claro, ainda não é tanto assim, né? É menos, mas a cobrança que às vezes muitas vezes quando trabalho numa escola como o Colégio Leme, tem às vezes muito a cobrança dos pais também, né? Que querer ver o resultado, né? Então tem bastante sim. Tem diferença, tem. Você é dois professores diferentes? Ou não? Eu sou, por quê? Porque no Colégio Sedup eu trabalho português e no Colégio Leme eu trabalho espanhol. Então totalmente diferente. Tem que ser totalmente diferente. Uhum. E onde é que o humor entra na sua vida? Você falou que sempre foi engraçado desde pequeno? Eu sempre tentei, eu sempre gostei, né? É que ser engraçado é um negócio interessante, né? Então, eu acho assim que muitas vezes tem pessoas que se acham engraçados, pensam que são engraçados. Eu acho muito legal assim aquele cara que vai te contar uma piada e não consegue porque ele começa a rir no meio.
né? Então, assim, a pessoa... Você ri dele, né? Tu acaba rindo, porque tá rindo da situação. Eu lembro de alguém que começou a rir, ó, que ri no meio da piada antes de terminar. Geralmente aquela risada que parece um chevette a álcool afogando, né? A pessoa começa a rir, começa a dar aquela falhada, né? É verdade. Geralmente é isso. É verdade. Mas então, assim, tem pessoas que se acham que são engraçados e tem aquele que naturalmente é, né? Eu acho assim que eu tento ser engraçado, principalmente escrevendo um texto legal, assim, né? Tem caras que falam e já são engraçados. Não sei se eu chego a ser tanto assim. Não precisa nem falar, Não precisa nem falar, Então tem pessoas que tem que ter um olhar, às vezes alguma coisa que já é naturalmente, né? Mas eu sempre gostei, desde muito pequenininho, com os meus tios, tinha um tio meu que todas as vezes que eu encontrava, ele via: Ricardo, tem uma piadinha nova aqui pra ti. E eu dizia: eu tenho uma pra ti também. E a gente sempre trocava piadas o tempo inteiro. Então, desde muito cedo, assim, eu era aluno de primeiros anos do Fundamental, né? E a professora, naquela toda função de conhecer os alunos, né, perguntou: o que você quer ser quando crescer? E eu respondi que eu queria ser comediante, sei lá, com 7, 8 anos. Ela riu. Eu achei muito engraçada a reação do meu pai, né? O meu pai tem uma reação ótima, que não Se foi... ela riu, tu falou: tô no caminho certo, né? O meu pai nem disse assim: isso é um absurdo, profissão de quem não quer trabalhar, de preguiçoso, nem isso, mas também não falou assim: não, vai lá e investe no teu sonho, né? Ele só achou assim: que ótimo, que engraçado, que legal, achou curioso, achou que legal. Ele demorou para entender? Ele compreendeu perfeitamente na hora. Ele olhou assim: olha, isso não é que faz sentido, porque esse moleque tá sempre com um livro de piadinha na mão, tá sempre contando piada para todo mundo o tempo inteiro. É um pavão que apareceu o tempo inteiro, roda de adulto ali se metendo, conversando. Sempre se metendo. Sempre se metendo. Aquela criança. É engraçado que tem adultos que veem essa criança com maus olhos, assim, né? Metido, não sei o quê. E eu sempre acho que eu recebi um incentivo para me comunicar. Era o engraçadinho? Engraçadão, é o Zé Graça, né? Eu me lembro do meu pai, ele me deu um presente muito inusitado, um disco de vinil do Ari Toledo. Legal. Quando eu tinha 7 anos de idade. Uhum. E o disco era para 18 mais. Eu tinha um livro. Eu tinha um livro do Ari Toledo. Pesadíssimo, né? Pesadíssimo. Sempre foi pesado. Ilustrações, tudo eram bem... Eu gosto muito das músicas do Ari Toledo. Sim. Eu acho geniais. Uhum. É um cara espetacular, né? Uhum. Isso te inspira muito? O jeito de contar piada, por exemplo, quem são os humoristas que te inspiram? Então, existe toda uma trajetória, né? Desde eu pequeno e o que eu consumia quando pequeno e o que eu consumo hoje em dia, né? Hoje, até por uma questão do que eu pretendo fazer, eu acabo consumindo mais os humoristas de stand-up comedy e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o primeiro cara, assim, que eu vejo, assim, não, esse foi meu primeiro humorista preferido, Chico Anísio. E ainda é um dos, se não o... Acho que é um monstro, né? É um monstro. É unânime, né? É unânime, assim, porque é um cara que consegue jogar nas 11, né? Dá mais de 200 personagens, mas também quando era para falar de cara limpa e contar histórias, também fazia com maestria. Genial. Eu fui no stand-up comedy dele, cara. Livros, ele tem livros publicados, um excelente cronista, escrevia muito bem. Então, assim, é um cara completo, assim, eu sempre achei ele fenomenal, assim. Então, desde muito pequeno, o meu primeiro filme preferido, Uma Babá Quase Perfeita, Robin Williams, meu primeiro ator preferido. Quase Perfeito. Então sempre teve influências que sempre giraram em torno da comédia, assim, né? Mas hoje, assim, para citar alguns, assim, aqui no Brasil, né? O Afonso Padilha, é um cara que eu gosto bastante, é um cara que tem um texto bastante inteligente e escreve em grande quantidade, assim. Então, esse tipo de terreno que eu tento me inspirar, assim, de escrever. Eu gosto de escrever, eu sempre gostei de escrever. Qual o limite do humor para você? Eu acho que tem que ter graça. Se tem graça, é humor. Se ninguém riu, acabou, né? Independente do tema? Independente do tema, assim. Tem coisas que Shakira, não quero abordar. Que eu acho que não é legal. Eu acho que não serve pra mim. Alguns temas, assim. Mas tem humoristas que abordam esses mesmos temas e que eu acho engraçados. Não, tá engraçado. Mas o que eu acho interessante, assim, é que qualquer tema pode ser sim abordado, né? A gente tá agora, por exemplo, com uma série de polêmicas, enfim, envolvendo questões raciais, por exemplo, né? Nós temos humoristas negros no Brasil hoje tratando o tema do racismo sob a outra ótica. Entendeu? A gente, durante muito tempo, lá teve piadas de teor racial, mas diminuindo a figura do negro. Agora nós temos humoristas negros fazendo piadas de teor racial, valorizando essa mesma cultura. Mas entende? Se você fizer piada de negro, não é perigoso nesse momento? Perfeito. Por isso que eu, particularmente, para mim, não faço.
Mas Entende? o mundo não está ficando chato demais, Shakira? Eu acho que tem que ser. Eu acho necessário que exista esse... Não deve ter um controle, assim, vamos supor... por lei ou algo do gênero, sabe? A não ser quando tu vai lá e realmente ataca pessoalmente alguém, porque daí calúnia e difamação, ponto, né? Mas, assim, eu acho que é interessante que exista essa pequena tensão, né? Porque isso vai motivar os artistas a escreverem mais, né? Quando vai lá e escreve, faz um texto, uma piada, e tu pensa, mas acho que isso aqui pode ser que me incomode nesse aspecto. Então, de repente, eu vou tentar mudar o foco. Aí eu mudo o foco. Agora ficou melhor. Então, assim, é difícil, mas eu acho que é necessário. Porque algumas coisas que eram feitas, alguns assuntos que eram abordados, né, há 20, há 30 anos, se forem abordados hoje, né, a gente já mudou e entendeu assim, mas espera aí. Se eu falar da mulher, não cabe mais, né? Então não é chato, é reflexivo, sabe? Então, assim, rir ainda continua sendo o melhor remédio. O humor, então, ele pode ser tanto temporal quanto atemporal? Perfeito. Aí ele pode ter prazo de validade ou não, né? Sim. Eu acho assim, por exemplo, a questão da política, né? Ela é sempre uma temática interessante. Eu evito um pouco. Eu acho assim, até porque também assim, a cena do stand-up comedy de Criciúma, ela é relativamente recente, né? Não, ela é muito recente. Então assim... E não tem muita coisa acontecendo também, né? Se comparar Brasil, né, cara? Agora não. Acontece, mas não... Sim. Então assim, acho que até a gente ter, digamos assim, as costas quentes, né? Ter um pouquinho de respaldo para poder abordar assuntos um pouquinho mais espinhosos, eu guardo um pouquinho, entendeu? Então hoje eu rio do Shakira, eu conto a história da infância com meu pai, eu conto coisas que acontecem no meu cotidiano, que isso não tem problema com ninguém, né? Isso gera identificação com todo e qualquer público, né? A gente tem o costume de dizer que o meu produtor Renan fala que o meu texto é um texto para a família, né? Porque ele cria identificação com todo mundo. Você falou de texto, eu tenho orgulho de dizer que um dos textos do Diogo Portugal, quando ele veio a Criciúma, eu levei ele num programa de rádio e ele pediu assim, mano, eu queria falar de Criciúma, manda algumas coisas pra mim. E eu fiz um texto resumido de algumas coisas que eu achava interessante. E o filho da mãe leu o texto na íntegra no começo do stand-up comedy dele, demais, cara. E foi genial. Que legal. E eu achei maravilhoso, pô, pra mim foi uma marca. Só que tinha algumas coisas que não era pra ele ler do jeito que eu escrevi. Era pra ele ter noção do que era a cidade. E ele leu na íntegra, cara. Já ouviu falar de NA Produções Artísticas? Mas vamos te agenciar, hein? Vamos falar disso na volta. Então eu tenho o prazer de receber ele, o professor, o grande Shakira, comediante, vai fazer um sketch na volta, hein? Tá devendo. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show fácil, não se desespere, siga o Manos Talk Show sem H lá no YouTube e no Spotify. Você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este, com o professor de cursinho Stand-Up Comedy. Como é que é Stand-Up Comedy? Stand-Up Comedy? Como uma bosta, né, cara? O comediante Ricardo Shakira, Isso, melhor. Eu mesmo. Eu quero um pedacinho, vamos lá. Eu quero um sketchzinho. O que você separou? Então, tem uma coisa interessante agora que voltamos com o transporte público, né? O transporte público voltou recentemente e eu posso falar com propriedade, porque já andei muito de ônibus, né? Nossa, eu não sou de uma cidadezinha de interior e vim morar em Criciúma para fazer faculdade e andei muito tempo de ônibus e eu tenho algumas teorias a respeito do ônibus, né? Do transporte público, né? Por exemplo, que a tua quantidade de sono ao entrar no ônibus, ela é diretamente proporcional ao número de pessoas dentro. Ou seja, se tu passou um feriado prolongado, bebeu cerveja em escala industrial, o ônibus vai estar tão cheio que impossível dormir. Seria mais fácil dormir na festa da noite anterior, onde estavam a bateria da Mangueira, a organizada do Flamengo e aquela tia tua que fala alto, gritando e cuspindo no teu ouvido. Ou seja, não vai dormir. Se dormir, vai ficar batendo com a cabeça no vidro e vai passar do ponto para deixar de ser trouxa, né? Mas se bem que o trabalhador brasileiro raiz, ele não passa do ponto.
ele tem um certo dispositivo, alguma coisa que já vem, né? Darwin explicaria, né? A evolução do trabalhador braçal brasileiro, né? Que ele não passa do ponto, ele dorme aqui, ó, ele calcula certinho o número de minutos até o ponto dele, né? E aí ele já vira um mestre, né? Ele ganha a faixa Mestre Ninja Jiraiya de ônibus. O cara acorda na hora, viu? Na hora. É incrível, assim, ele tá, né, cara? É verdade, cara. É inacreditável, é evolução. E estudante também você não passa do ponto, né? Não passa. Não passa. Tá, dorme aqui, depois aqui, quando viu, ó, meu ponto. Ele pula na hora, salta. Como é que você consegue definir, para mim uma das coisas mais geniais de alguém que escreve comédia, é o time para você começar cada história. Porque você tem que começar uma história do nada. E essa história, aí beleza, você consegue puxar as outras baseado na primeira. Mas a primeira, cara, ela começa do nada. Então, uma coisa assim, eu acho que o grande lance de escrever, né, são dois elementos, assim, primeiramente ler bastante, né, ser uma pessoa bem informada e ter esse olhar meio sagaz, assim, meio para as coisas que estão ao teu redor, né? Ser um bom observador. Acho que as duas coisas aliadas, assim, né? Então, assim, eu sou um grande leitor de crônicas. Eu gosto, tanto que a linguagem e a maneira de observar o mundo de um cronista, né, guarda muita relação com o cara que escreve para stand-up comedy, né? Então são linguagens e estilos razoavelmente semelhantes. Então, assim, eu comecei nessa história de começar a escrever, eu escrevia em formato de crônica e depois eu transformava a linguagem para a linguagem do stand-up. Fazer uma coisa mais digamos assim, um pouquinho mais literária. Hoje eu fico me policiando para usar menos palavras difíceis, menos palavras rebuscadas e fazer algo mais coloquial, né? E isso é um mal do professor de português também, querer falar difícil. Mas, então, assim, para mim, o estar sempre lendo e se informando é uma tática, assim. E o time do humor? Para mim, a coisa mais importante do humor é o humorista saber a hora de parar ou continuar. A vida te ensina isso só. A vida ensina isso, assim. Porque, assim, eu com muitas, não foi nenhuma nem duas, mano. Muitas vezes eu falei alguma coisa que eu não devia, principalmente em sala de aula. Tá conversando com um aluno, aí depois faz uma piadinha, todo mundo ri, hahaha, que legal, bacana. De repente, aí passa do limite. Você continua, né? Aí continua. Tem que saber a hora de parar, né? Então, assim, principalmente com adolescente, assim, né? Tem um casal de namorados na sala. Muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes. Tem um caso de namorado. Que lindos, que queridos, que maravilhosos, né? De repente, passa uma semana, duas, tá um num canto, outro no outro, fala, que vocês estão separados um do outro aqui, tá acontecendo alguma coisa? Todo mundo, problema, deu, caramba, já entrego, falo. Então, assim, tem que saber a hora de parar. Esse feeling vai sendo construído. E a hora de remendar? Porque vai tentar remendar. Não remenda. Só piora. Só piora. Não remenda. Não existe. Não existe. Não, tem. Depois que falou a besteira, assim, é a mesma coisa que acontece em cima do palco, por exemplo, né? Com a piada que não funciona. É a mesma coisa, né? Então, assim, vai tentar explicar a piada. Terrível, né? Isso é horrível. Assume que a piada não encaixou, faz uma cara de autopiedade e as pessoas vão rir do teu fracasso. Agora, Shakira, tem gente que não sabe contar piada. Não sabe. Que termina a piada e você não sabe se terminou ou não. Tu sabe aquela piada do português que foi lá e conta o final? Aí já conta o final antes de contar a própria piada. O medo de todo comediante é perder a graça? Eu acho que sim. Sim. Começamos a fazer o stand-up comedy aqui em Criciúma, né? A produtora NA Produções organizou um festival de stand-up comedy no passado. Como é que foi? Foi bacana? Eu não participei ainda. Não, então vou te contar a história. Que na realidade, sim, tá de sacanagem, cara, aqui. Há um bom tempo que eu já tinha vontade, tinha planos e precisava ter esse espaço, né? E aí, quando eu soube do festival, fui atrás da produtora. Aí conversei e o staff, né, já estava fechado. O elenco que iria participar do festival estava fechado, mas me falaram, o Renan, né, pro nosso produtor, falou, não, para essa não vai dar, mas vamos para a próxima. Me explica só uma coisa antes de você terminar a história. Claro. Quando você vai fazer um filme pornô, você tem que fazer aquela audição. Que susto. Não, mas aquela audição do filme pornô, fazer um teste. Quando você vai numa produtora de stand-up comedy, como é que você faz o teste? O teste sofá também? Como é que funciona? Você tem que fazer um sketch pro cara? Não fiz, assim, então, daí eu conversei, aí o produtor, o Renan, falou assim, não, vamos marcar uma reunião, e aí tu me conta a tua história, me diz quais são as tuas influências. Mas Fique Rio não, Renan?
Renan tá lá no canto, lá. Tem que rir ou não tem? Se riu, aí beleza, tá contratado. Se riu, tá contratado. Rio tá contratado. Aí, então, foi uma reunião, tivemos uma reunião, contei minha história, contei as minhas inspirações, as minhas aspirações e o porquê que eu queria estar ali. E aí, não, então vamos fazer um teste. Próximo show que tiver aqui em Criciúma, tu vai estar no palco. E aí, tremeu? Não, tranquilíssimo. Foi de boa? Tranquilo, tranquilo. Porque já tem uma certa experiência em estar na frente do público, né? Mas a primeira vez que eu fiz, né? A primeira vez que eu fiz, até não foi essa vez em Criciúma, foi uma vez em Florianópolis. Uma noite que tem um comedy club em Florianópolis que abre um espaço para humoristas locais. E aí eu fiz uma vez lá. Essa primeira vez lá Mas rola vaia? Não chega a rolar, não é assim? Não. Quando o cara é ruim? Não, nunca aconteceu conosco. Aqui nas nossas apresentações de Criciúma, todas tiveram uma boa recepção, né? Essa noite em Florianópolis, que é para humoristas locais, humoristas assim, então ela tem muito pelo contrário aí. Não só não tem vaia, não só tem, como tem um suporte para as pessoas que de repente não conseguem finalizar um texto, para as pessoas que, né, porque um pessoal que subiu poucas vezes ao palco, então muito pelo contrário, o pessoal aplaude, dá aquele suporte, ajuda, claro, muito legal, muito bacana. Criciúma, a cena é bacana ainda do stand-up ou ainda precisa crescer um pouco mais? Precisa crescer bastante, claro. Sim, nós estamos encabeçando, né, essa cena em Criciúma, né? Então nós ainda temos muito pouco, assim. Então a Criciúma gosta bastante, mas gosta de ir no teatro assistir o cara já famoso, o cara já que arrebentou. Isso é legal, se famoso. Claro, maravilhoso, claro. Aí sim, então assim, pra gente ainda chegar e conversar com os bares, para conversar com os espaços e dizer, nós temos algo a dizer, temos algo a fazer, é uma conversa longa, uma conversa devagar. Mas, Shakira, até porque para um dono de bar, levar um stand-up comedy é muito barato, né, cara? Uhum. Não precisa de cenário, não precisa de nada. Nada. Sim, perfeito. Quer dizer, é só o cara levar o cara lá em cima e deixar botar um microfone e uma caixa. Sim, perfeito. Não precisa de um espaço muito grande, não precisa nem criar um palco para a pessoa se apresentar. A gente vai no chãozinho aqui perto de todo mundo, tudo resolvido, tranquilíssimo. Mas tem o medo do novo, né? Então, assim, se o dono de um bar leva alguém para fazer um voz e violão, tranquilo, né? A zona de conforto. A zona de conforto. Mas vamos levar um comediante. Tem o medo de que ele vai conversar com as pessoas, que vai ofender, que vai rir daquele cara que é mais baixinho, mais gordinho. E nós não fizemos nada, absolutamente nada disso. Inclusive, assim, muitas pessoas têm a falsa impressão de que a gente vai lá e fala tudo de improviso, né? E é muito pelo contrário. Todo o texto é escrito, revisado, até revisto. Improviso é feito. Claro, tem uma pequena dose, porque às vezes nunca se sabe o que pode acontecer com uma plateia, né? Às vezes alguém vai lá e comenta, também aconteceu comigo. Aí, claro, essa pessoa está pedindo para fazer a brincadeira, para fazer a interação. Eu tô vendo muito stand-up comedy agora, que os caras já começam com a participação de quem está sentado. Já pergunta quem é de alguma coisa, já puxa uma história. Legal. E aí o cara já puxa a história daquele cara. E aí ali ele já faz uma zona, entendeu? Só que isso também é um talento. Isso também é um talento. A gente da NA Produções estávamos com uma série de ideias, né, para fazer não só o stand-up tradicional, né, com o texto pronto e tal, mas fazer quadros humorísticos, né? Nós vamos pegar palavras da plateia, tu vai ter que contar uma história em cima dessa palavra específica, algumas coisas desse teor, né? Pra gente tentar aí realmente testar o humorista, ver se ele consegue produzir algo interessante, algo legal a partir do novo, né? Então foi o seguinte, legal é o seu canal no Instagram, chama a galera para te seguir. Certo. @o Ricardo Shakira, Shakira igual a cantora, igualzinho, inclusive. Uma delícia, igualzinho. Igualzinho. Olha, uma delícia. Com SHAKIRA, o Ricardo Shakira. Também temos o Instagram da nossa produtora, @n.a Produções Oficial. Toda e qualquer agenda que venha acontecer daqui para frente tá lá nas nossas redes sociais. E também uma série muito bacana. Estamos produzindo uma série, agora que estamos mais por casa, né? Não podemos ir até vocês, levamos até vocês o entretenimento com a série Teorias de Shakira, com a participação da Adelaide, que é um personagem excepcional. Vai vir aqui. Adelaide vem aqui. Vem aqui, né? Combinadíssimo. Shakira, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado, mano. NA, pelo carinho, trazer você. E obrigado a você que está em casa. Olha, não esqueça de uma coisa, engraçados ou não, gozadinhos ou não, somos todos humanos. Oferecimento
Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.